Alô, turma do futebol, bem-vindo novamente ao canal Coisas da Bola. Muito bom estar com vocês novamente, para ir compartilhando tudo aquilo que eu vivi na minha carreira dentro do futebol. Obrigado por todos aí que estão curtindo o canal, obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido. O canal foi para compartilhar com vocês essas coisas que só o futebol nos apresenta. E eu, particularmente, fico feliz em poder compartilhar com vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, nos apoiem aí que vocês não vão se arrepender. Hoje vou contar para vocês, dentro do quadro criado pelo canal Coisas da Bola, Meus Jogos Inesquecíveis, um jogo que, olha, não esqueço nunca mais. Nem eu, e com certeza nem os companheiros de equipes e adversários do jogo que eu vou contar possam ter esquecido, porque foi algo incomum de acontecer no futebol. Eu tive o privilégio, mesmo no jogo perdendo 4 quilos, de participar de uma decisão de um campeonato pernambucano, acho que a decisão mais longa da história do futebol pernambucano, e não sei não se do futebol brasileiro, hein? Tem até que pesquisar isso aí. Porque o jogo simplesmente, a decisão durou 158 minutos. Essa decisão aconteceu entre o Sport e Náutico, no Mundão da Arruda, campo de Santa Cruz, totalmente lotado, numa data de 14 de outubro do ano de 77. Para vocês terem uma ideia, o jogo iniciou numa sexta-feira. A data foi 14 de outubro de 77. O jogo iniciou sexta e terminou no sábado. Impressionante. Essa história que a gente vai mostrar para vocês nos Meus Jogos Inesquecíveis. O Campeonato Pernambucano, até hoje eu não consegui entender bem o regulamento na época do Campeonato Pernambucano. O Sport ganhou 2 turnos no campeonato. E tinha o terceiro turno, onde a gente perdeu para o Náutico. O regulamento do Campeonato Pernambucano, com isso, fez com que o Náutico tivesse uma possibilidade de ter, de novo, 2 jogos extra contra o Sport. Ou seja, a gente também vacilou, né? Porque jogávamos praticamente por um empate para ganhar os 3 turnos e a gente vacilou perdendo um jogo em casa. E o Náutico, na época, tinha um time bom, me lembro de alguns jogadores da época, como Sid Clay, Didi Duarte, Campos, Drailton. Um time bom, time encardido, Beliato, mais ou menos o que eu me lembro assim. E o Sport, sem sombra de dúvida, também tinha um time que até eu lembro desse time, que tinha o Gilberto, goleiro, Cardoso, lateral direito, Samuel, Djalma, Santinho, lateral esquerdo. Meio campo foi eu, Assis Paraíba e Mauro Madureira. O ataque foi Hamilton Rocha, Totonho, Darcy, tinha o Edson. Tinha um grupo bom que também depois vou mostrar as fotos para vocês naquela época. Aí a gente foi para tal decisão do regulamento do Campeonato Pernambucano. Aí, como eu lembrei antes, o jogo iniciou numa sexta-feira, 21 horas, no campo de Santa Cruz, o Mundão da Arruda. Campo totalmente lotado de torcedores, tanto do Sport como do Náutico. E a gente jogava pelo empate esse jogo extra, certo? E acabamos tomando um gol do Drailton, de pênalti. Esse gol de pênalti fez com que o regulamento do campeonato nos levasse de novo para a prorrogação. E eu lembro que quando o Náutico fez o gol e terminou o tempo normal dos 90 minutos, o juiz era o gaúcho, o Orion Saper de Melo, reuniu os 2 capitães no meio do campo e falou: pessoal, o regulamento diz que agora nós vamos ter uma prorrogação de 30 minutos. Vira nos 15. E lá fomos nós para a prorrogação dos 30 minutos. Terminou o primeiro tempo, 0-0 dos 15 minutos, viramos 15 minutos, de novo 0-0. E vamos de novo centro do campo, e o Orion Sater de Melo reuniu os 2 times e falou: pessoal,
Agora teremos tempos de 15 minutos. Só que tem um detalhe. Esse tempo de 15 minutos, quem fizer o gol é o campeão. Depois desses 30 minutos, para que entendam bem, aquela equipe que fizer o primeiro gol estará encerrada. Não há necessidade que seja completado os 15 minutos. E nós sabíamos que isso aí tinha sido nos passado durante a semana pela nossa comissão técnica, que poderia tudo isso acontecer. E aí iniciou a maior correria, a maior ansiedade, o maior desgaste emocional, desgaste físico de todos aqueles que participaram dessa incrível decisão. Iniciou o primeiro tempo dos 15 minutos e 0-0. Vamos de novo para o início de mais 15 minutos. E aí todo mundo já caindo aos pedaços, pouco se corria. Eu lembro que quando o Sport pegava a bola, o Náutico ia todo para dentro da sua área, ficava ali na intermediária, porque não, se o gol acontecesse, o Sport seria campeão. A gente perdia a bola e o Náutico ia atacar o Sport, e a gente ia tudo para a nossa intermediária, e ficamos ali para que o gol do Náutico não acontecesse, poderia dar para eles o título. E aquela ansiedade a gente sentia no ar, a gente sentia que o desgaste estava acontecendo com todo mundo, mas era um jogo pegado, mas com lealdade, sem maldade nenhuma, de uns ali, cada um em busca do título maior de uma competição. Ninguém sabia quando é que iria terminar essa decisão. Passando os dois tempos após a prorrogação dos 30 minutos, de 15 minutos, ou seja, a gente tinha corrido mais 30. Fomos para o último, a gente não sabia, mas depois, graças a Deus, a gente ficou sabendo. Iniciando o terceiro tempo da prorrogação de 15 minutos, finalmente, depois de uma jogada trabalhada, mas na garra, na vontade, naquele último suspiro de uma decisão, uma jogada que passou pelo Assis Paraíba, passou pelo Darcy, ponta esquerda, que foi no fundo, fez o cruzamento, numa cabeçada do Totô e meio para trás, que o Mauro Madureira fez o tão sonhado gol que nos deu o título pernambucano de 77. Cara, a gente não tinha força para comemorar o título, de tão cansado que os dois times estavam. Mérito para todos os atletas que participaram dessa decisão memorável. Eu lembro que a torcida do Sport começou a invadir o campo. A gente não tinha força nem para fazer a volta olímpica, porque nessas alturas já era sábado, um jogo que iniciou na sexta. Um jogo que, como eu falei antes, para mim me custou 4 quilos. O desgaste foi enorme. Eu vou fazer um apelo de público. A federação, os diretores, pense mais no lado profissional de nós jogadores de futebol. Nunca mais invente uma decisão como essa. Podia morrer um aqui dentro e ninguém ia dar bola. Os jogadores do esporte, que eu lembro que saíram de maca para o vestiário porque não conseguiam andar. Ou seja, uma decisão que a gente não pôde comemorar dentro do campo, com a tradicional volta olímpica, né, que acontece quando existe uma conquista. De tão cansado que nós, jogadores do esporte e do Náutico também, nos encontrávamos naquela noite memorável. Eu lembro que depois que tudo isso aconteceu, no vestiário é que caiu a ficha. No vestiário a gente foi fazer a comemoração que nós queríamos fazer tanto junto ao torcedor do esporte, que sempre nos apoiou. O torcedor do esporte é um torcedor fanático, acompanhava o time, aonde o time se deslocava, estava o torcedor do esporte presente. Mas o cansaço era tanto que a gente não tinha nem vontade de comemorar alguma coisa. A comemoração, lógico, veio no vestiário, a minha particularmente, lembro que quando cheguei em casa, minha esposa Ivaneira, a gente estava com visita em casa, minha mãe estava lá me prestigiando na decisão, minha tia Lili estava lá, meu irmão se encontrava presente lá, prepararam uma janta especial para a comemoração do título conquistado, e eu não tive nem vontade. Eu lembro que eu sentei no sofá e simplesmente apaguei. Fui acordar somente mais tarde. Então foi algo que está na minha memória até hoje, como também acredito esteve na memória do torcedor pernambucano, que teve o privilégio de 1977 assistir o jogo mais longo, acredito eu, na história do futebol brasileiro. Foram 158 minutos de bola rolando para que o esporte se sagrasse campeão. Eu lembro de um detalhe,
que depois do quinto tempo de prorrogação, desses 15 minutos, aos 8 minutos, quando saiu o nosso gol, que nos dava o título, os jogadores do Náutico inconformados correram em direção ao árbitro Orion Sato de Mello para reclamar que não tinha atingido os 15 minutos da prorrogação, da quinta prorrogação. Mas o regulamento era claro e o juiz, antes de iniciar, ainda reuniu os dois times no meio de campo, foi bem claro. Quando saiu o gol, o time é declarado campeão. Quem fizer o gol é campeão. Bem isso, ele falou, lembro como fosse hoje. E foi preciso, na época, o presidente da Federação Pernambucana entrar dentro do campo para realmente confirmar esse regulamento. Então, aí estava acabando a história do mais longo jogo inesquecível da minha vida que eu participei. Lembro que, naquela época, essa é a camisa do título, camisa do esporte. Eu me lembro de Gilberto, Cardoso, Samuel, Djalma, Mauro Madureira, Totonho, Darcy, Hamilton Rocha, Cício Paraíba, tantos outros grandes amigos que eu fiz no esporte e que me ajudaram a ser campeão pernambucano. Foi esse o meu primeiro título como atleta profissional. E guardo algumas lembranças. Colocação das faixas do esporte aqui na Ilha do Retiro. Aqui eu já tinha recuperado um pouco do peso, de 4 quilos que eu perdi naquele jogo, que eu já estava voltando ao seu cacau normal. Obrigado a todos por curtir essa minha história do longo jogo que eu participei para conseguir o meu primeiro título. Alô, turma da bola! Não se esqueça de se inscrever no canal Coisas da Bola. Se você gostou desse vídeo, curte, adicione o sininho. Alô, torcedor do esporte! Campeão pernambucano de 77. Abraço a todos vocês pelo apoio que eu recebi naquela época. Até mais!